Olá, amigo vascaíno. Meu nome é André Luiz, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Hoje é um dia muito triste para nós vascaínos, né? É um dia triste até para o canal, que estamos começando agora com esse novo projeto, de eu estar aqui presente, conversando com vocês, num dia de ressaca, né? Estamos começando com uma das maiores ressacas vascaínas da história. Nesse vídeo você vai saber tudo sobre o que aconteceu ontem em São Januário, a vergonhosa, desastrosa atuação do time na derrota de 4-0 para o Criciúma. Além de tudo que aconteceu no campo, a gente vai bater um papo rápido sobre o que aconteceu no campo. Acho que vocês já viram a tragédia que foi o time do Vasco em campo. A gente vai conversar sobre alguns detalhes que eu acho que é importante destacar. Mas vamos saber dos bastidores também. Eu tenho já uma certa idade, tenho 57 anos de idade. Desde que eu me entendo por gente, eu sou Vasco desde que eu nasci, mas comecei a acompanhar mesmo o Vasco com 7 anos de idade, em 1974. Já passei por muitas crises no Vasco, mas acho que eu nunca vi nada tão triste, tão lamentável quanto o Vasco da Gama de hoje. Bem, antes de continuar, né, o nosso vídeo, pedir para você deixar o seu like aqui, isso é importante para o nosso canal, para o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreva, faça sua inscrição. Não esquece de ativar o sininho de notificações, né, pois assim, sempre que tiver vídeo novos aqui, o YouTube te avisa, né, ó, tem vídeo novo lá no canal do Gigante Vascaíno, vai lá, assiste, dá uma força pra gente. E aproveita daquela moral, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, para que mais vascaínos possam assistir e ter acesso a esse conteúdo. Vamos tentar comentar tudo que vem acontecendo no Vasco, mas de cabeça fria, uma análise da experiência de um torcedor. Eu não sou jornalista, mas eu sou um apaixonado pelo Vasco, assim como você é também. Mas vamos tentar, com equilíbrio, entender para que a gente possa, colocando isso em público, tentar salvar o Vasco. Bem, o que aconteceu no jogo de ontem, no campo e bola mesmo, né, foi algo absurdo, mas também foi algo muito estranho. Né? Muita coisa estranha aconteceu naquele campo ontem. O Vasco fazia o primeiro tempo razoável, nota 6,5. Não estava jogando absurdamente mal, que levasse o torcedor a crer que o jogo terminaria do jeito que terminou. Pode ser alguma. O Vasco entrou um pouco organizado, mais ou menos organizado, fazendo o que tinha que fazer, indo para cima do Criciúma, pressionando o Paí com 40 segundos, dá um toque espetacular para o David na linha de fundo. E parecia que o Vasco ia amassar o Criciúma, né? Não foi bem assim que aconteceu. O Vasco foi perdendo a intensidade ao longo do primeiro tempo ainda, mas não estava frouxo na marcação. O Vasco teve algumas chances perdidas. Aquele menino, Hugo Moura, fez uma outra fatiada na cabeça do Verratti, que cabeceou, foi no pé da trave, foi pertinho no cantinho, quase que o Verratti abre o placar ali. Mas até que o Criciúma, num contra-ataque, já só tinha dado um chute, o Criciúma foi ao ataque e fez o gol. Um gol também de coisas que só acontecem com o Vasco, né? Porque o cara é canhoto, entrou ali pela meia direita na diagonal de frente da área, meteu uma trivela com o pé direito, que não é o pé bom do cara, e acertou um chutaço espetacular. Se bem que, se você olhar o lance com calma, eu acho que o Medel errou ali. O Medel, ele vem defendendo e não dá o bote. Eu acho que ele não tem condição física, ele está sem tempo de bola, não sei se porque ficou esses 10 dias parado, mas no Campeonato Carioca ele já vinha assim, ele vem correndo muito para trás. E aí o Medel, ele dá uns passos para trás e abriu espaço, porque aquela bola quica antes do cara chutar. E se tivesse diminuído o espaço, talvez batesse no Medel, talvez subisse, talvez o cara tivesse mais dificuldade de acertar aquele. Enfim, não sei. Aí é o se, né? Se minha mãe tivesse bigode, eu tinha 2 pais. É o ditado que eu ouvia minha avó falar muito lá em casa, com a família portuguesa, escutava muito essas histórias. Mas o Medel está ali para isso. Ele não fechou o espaço. Ele deixou esse vazio ali e foi correndo para trás. O gol, realmente, está em São Januário, precisando ganhar do Criciúma. Você vem de 2 derrotas no campeonato. É o jogo para você se recuperar. Tu tomar um gol no primeiro tempo ainda, abala, claro que abala. Mas o time não se perdeu naquele gol. O time continuou jogando, o Vasco continuou atacando, continuou fazendo no primeiro tempo nota 6,5. E aí teve uma chance com o Payet, né, uma jogada do Ryan pela direita, ele entra na área,
ele chuta em diagonal, na verdade dá um passe em diagonal, o Verratti eu acho que abre a perna, o Payet na linha da pequena área, levanta a bola com uma perna e com a direita ele bate de primeira, a bola trisca a trave e sai. Eu falei, pô, hoje não é o dia do Vasco. Eu falei, rapaz, isso não é um bom presságio, não é um dia bom. Esse jogo vai ser sufoco, mas sufoco é 2-1 pro Vasco. Em São Januário contra o Criciúma, vai ser 2-1 pro Vasco. Logo depois uma falta que o Piton bateu, eu achei que o Payet ali não quis bater, eu falei, ih, rapaz, o cara não tá bem, o cara não quer bater a falta, pô. Falta na entrada da área, o Payet, se ele tá em campo tem que bater. Então não tá bem para bater, então não podia entrar em campo aquele jogo. Eu penso assim, se você não tá bem para fazer todas as ações que compete ao jogador de futebol, todos os movimentos, não tá confiante para chutar, tem que entrar e esperar mais uma semana, porque o cara não estava bem, sentia que o Payet estava de freio de mão puxado, estava com medo. E ele não bateu a falta, deixou o Piton bater. Sei quantos gols o Piton tem na carreira de falta, batendo falta dali. Sinceramente, desconheço. Não tenho nenhuma recordação de ter visto gols do Piton de falta. Ele até, às vezes, bate bem, então, mas enfim, chutou bizonho, foi um chute bizonho. Mas o time ali ainda não estava perdido até que tem o pênalti do Verratti. O pênalti do Verratti é decisivo, porque o Verratti bate mal. É o primeiro pênalti que ele perde no Vasco, ele tem crédito, mas ele bateu mal. Geralmente ele bate no canto direito do goleiro, ele inverteu, bateu no canto esquerdo do goleiro. O goleiro disse lá, os comentaristas, que o Gustavo, né, o goleiro do Criciúma, ele é especialista em pegar pênalti, pegou 6, 5 pênaltis, sei lá. O cara é bom de pegar pênalti, o cara pegou. Mas o Verratti bateu a meia altura no canto esquerdo do goleiro. Né, a meia altura no canto esquerdo do goleiro, fraco. A bola a meia altura, o goleiro se acertar o canto, ele vai pegar. E foi o que aconteceu. E aí começou as coisas a ficarem bem estranhas. Houve um abatimento do time. O árbitro deu 8 minutos de acréscimo, o que para o Vasco seria legal, mas o Vasco perdeu o foco. O Vasco perdeu a vontade, o Vasco perdeu a intensidade. E ficou sendo desesperador aqueles 8 minutos, porque o Criciúma começou o quê? A tocar bola, e começou a criar chances de gol. O Criciúma, que só tinha tido 2 chances de gol o jogo todo, uma mais ou menos, mas uma outra foi o gol, começou a ter chance, quase faz o segundo, no primeiro tempo ainda. E eu falei, caramba, o time se perdeu, o pênalti desequilibrou totalmente esse time. Eu, na hora, o que eu pensei? Falei, vamos rezar para o intervalo chegar logo, para Dom Ramon Dias e seu filho Emiliano tirar um coelho da cartola, porque o cara é pago para isso. O treinador é pago para isso, para mudar o time. Nem que seja animicamente, motivacional. Ele tem que mudar o time no vestiário, ele vai mudar o time no vestiário. É isso que vai acontecer. E o time vai voltar com outra determinação para a partida. Mas aí o segundo tempo, já antes de começar o jogo, o segundo tempo, acontece coisas assim absurdas, algo que você não consegue entender. A primeira situação, eu vejo na beira do campo para ser substituído quem? O Maicon. O Maicon vai entrar no time. Vai entrar no lugar do time? Tá sem um colete, tá lá, vai entrar no lugar do Medel. Falei, pô, peraí, o Medel, por que ele vai entrar no lugar do Medel? O Medel não estava bem no jogo? O Medel não estava bem para jogar o jogo? Porque ele falhou lá no gol, mas acontece. Foi uma falha absurda, ele não entregou a bola pro cara, não, ele não fez o gol contra, ele não errou bizonhamente, caiu, não sentiu contusão. Ele não estava bem fisicamente, porque ele passou 10 dias, eu acho, lá no Chile, por causa do problema da mãezinha dele, ele já tá com a cabeça ruim, porque ele tá pensando na mãe, pô, não tem que ir pro jogo, cara. Eu tenho o Michael, eu tenho o João Vitor, eu tenho o Lincoln da Bata, eu tenho zagueiro, não vai pro jogo. Eu preciso jogar. Então já sabia, o Ramon Dias já sabia que ele ia perder 2 jogadores no segundo tempo. Das 5 substituições, ele tinha 2 já certas de fazer. O Payet, que não só ia jogar 45 minutos, era o esperado, era o previsto pelo departamento médico. Na minha opinião, pelo jeito que ele jogou, não era nem para ter entrado em campo, era para fazer isso na próxima partida, ou contra o Fortaleza quarta-feira, ou contra o Atlético Paranaense no próximo domingo, se não me engano, mas não era o jogo para ele ainda, aguentava mais uma semana se preparando, não está com firmeza. Mas o Medel não era nem para o jogo, então. O Medel, legal que você voltou, vamos lá, tua mãe tá com a cabeça boa, não tô meio confuso ainda, tô preocupado, tô nervoso, meus parentes estão aí. Não, vai pro jogo, é meu amigo, Medel é meu amigo, é amigo de Dom Ramon. Vamos pela pelota, que é isso? Que bagunça é essa no Vasco?
Quem é que manda nesse troço? É só o Ramon Dias que manda? Ah, é verdade, parece que é só o Ramon Dias, porque não tem diretor técnico. Eu acho que não tem um diretor técnico. Desde que o Alexandre Matos foi demitido, não tem diretor técnico. Que, aliás, também foi uma piada. O Alexandre Matos, como diretor executivo, porque o diretor executivo não é só para contratar jogadores, né? O grande escândalo do futebol é o Alexandre Matos como diretor do Vasco. Um cara que fez contratações bizonhas, muito estranho, tem que ser investigado essas contratações do seu Alexandre Matos. É muito esquisito o que ele fez no Vasco, muito esquisito, muito esquisito. E saiu, vazou. Isso é a história para um outro vídeo. Mas vamos falar do jogo. Antes de começar o segundo tempo, quando o Maicon estava na beira do campo para entrar, junto com o gênio da bola, o craque, o cara que ia mudar o jogo, você está perdendo de 1-0, você vai colocar no lugar do Paê o Galdames. Que, pô, também, né, o Dom Ramon? Não dá, né? Mas tudo bem. E não tem critério nenhum, porque o Galdames não foi titular no jogo, e depois ele entra, depois ele some. Cara, é uma confusão na cabeça do Ramon Dias. É difícil entender o cara, mas tudo bem. Ele tá ali, ele é responsável, ele treinou a semana inteira, né, o time. Vamos entrar com o Galdames no lugar do Paê. Tá bom, vamos lá ver o que vai acontecer. E o Maicon no lugar do Medel. Por que o João Vitor não joga mais? Porque você tem que pensar o seguinte, olha só, você está perdendo de 1-0 porque esse um jogo que você tem que ganhar porque você vem de 2 derrotas. Você está jogando em casa, São Januário cheio, você tem que ganhar o jogo. Aí você vai fazer o quê? Você vai amassar o Criciúma. Se você vai amassar o Criciúma, você vai acabar dando espaço. Se você vai dar um pouco de espaço lá atrás, por mais que a tua zaga avance, sempre vai ter um espaçozinho para o contra-ataque. Até você conseguir empatar o jogo e depois tentar a virada. Mas isso aí vai acontecer em um período, você vai ter que se expor. E nessa exposição, o que você vai precisar? De zagueiros rápidos. Você vai colocar o Maicon. Não sou contra o Maicon, acho que o Maicon é um bom jogador, mas para certo tipo de jogo. Para um jogo que você está jogando lá atrás, para que você está sendo muito atacado, com muita bola aérea. Não era o caso. O Vasco ia tomar contra-ataque rasteiro. E o Maicon não tem essa velocidade, não tem essa recuperação. O jogador, o zagueiro de velocidade que o Vasco tem é o João Vitor. Ah, ele não é bom, ele é isso, é aquilo, mas ele é melhor que o Maicon. Para esse tipo de jogo. E aí você olha e começa a ver umas coisas estranhas. O João Vitor me sai do vestiário sozinho. O resto do time não tinha voltado. O Maicon na beira do campo com o Galdames. E o João Vitor vem e senta no banco, sozinho, calado, quieto, sozinho. Sem nenhum companheiro do lado, sozinho, isolado. Estranha, eu achei aquele estranho. Eu falei, poxa, esquisito essa situação do João Vitor. Não entendi porque que ele não entrou. E olha o banco, como é que o cara tá. E aí o time entra numa apatia. Chega a jogar 2 minutos, 3 minutinhos de um futebol mequetrefe, mas o Galdames errando tudo. O Ryan ainda cortou uma bola para dentro do estouro, então muito pouco. E aí o Criciúma, não tem nada com isso, foi lá muito bem, fez o segundo gol, 2-0. E aí, meus amigos, os 2-0 do Criciúma, acabou o jogo. O jogo acabou ali, 2-0 Criciúma. Time do Vasco sem vontade nenhuma, sem disposição, time sem raça, jogadores apáticos. Ah, ficou perdido. Tá bom, ok. Impressão, torcida, mas não tem criança ali, só tem jogador cascudo, né? O Maicon é cascudo, o goleiro é cascudo, o Maicon é cascudo, o Pelé, o Léo, o zagueiro, Pelé, não gosta de ser chamado Pelé, nem deve, né? Que é uma ofensa ao nome Pelé. Ele. O Léo é cascudo, né? O Hugo Moura, cascudo. No meio de campo já cascudo, o Esforço é menino, tá chegando agora, tudo bem e tal. Mas o Galdames cascudo, Verrete cascudo, o Ryan é garoto, o David cascudo, só tem jogador profissional ali cascudo. Aí ele começa, o Ramon Dias, a fazer mudanças, e ele não muda o sistema tático do time. O time tá errado, tá jogando mal, tá num 4-3-3 errado, jogando mal, perdendo de 2-0. Você precisa amassar o time sem vontade, um time apático, e toma o terceiro. E logo depois tomou o quarto, com 20 e poucos minutos do jogo, o jogo estava encerrado, 4-0 Criciúma, que se apertasse era histórico, 5, 6, 7. Um troço de maluco em São Januário, um time olhando, o Vasco tentando jogar, não conseguia fazer, o Vasco não conseguiu fazer nada de bom. O time não tem uma triangulação, o time não tem uma jogada ensaiada, o time só cruza a bola para a área. O Maicon virou um assistente de lateral direito, bola batia no Maicon para a área. Acertou 2 cruzamentos, errou os 8. O Paulo Henrique, pelo amor de Deus. O Paulo Henrique não pode ser lateral direito do Vasco. O Paulo Henrique,
todo respeito, eu acho que ele é esforçado, ele corre muito, realmente, ele tem uma recuperação legal. Não acho que o cara é de má fé, nada disso. Eu respeito ao ser humano, mas ele não pode passar na calçada de São Januário. Não dá para você ter no Vasco, não dá para você ter no Vasco o Paulo Henrique. Olha, eu sou de uma geração, eu vi Orlando Lelé jogar, eu vi Rosemiro jogar. Cara, não dá. Eu reclamava do Maricá. Hoje o Maricá era titular absoluto do Vasco. Eu tinha problema na época, eu não gostava do Maricá. O Cocada, que foi sempre reserva, fez aquele gol histórico, espetacular, entrou aos 40, fez o gol aos 42, foi expulso aos 44, naquela decisão com o Flamengo. O Cocada hoje, acho que o Cocada seria até seleção brasileira, se bobear. Que futebol é esse? Como é que esse rapaz é jogador profissional? Ele tem sérios problemas. Ele perde um gol no primeiro tempo. Coisa bizonha. A bola bate na perna esquerda. Ele é profissional. Ah, ele é destro. Ele não é canhoto. Tá bom, mas não pode dar o chute que ele deu. Vai pegar a bola de curva errada. Dá de bico, dá de peito, de pé. Mas você não sabe chutar. Você tá na marca do pênalti. A casinha, que é o gol, você tem que acertar, meu amigo. E o Puma é reserva dele. Esses dois caras já perderam a vaga para Robson Bambu, para o próprio João Vitor, que já testou. Pô, é vergonha. Eu não sei como é que tá, vou me informar, vou procurar saber como é que tá o Paulinho. Ele veio de uma contusão. O Paulinho, que é o lateral da base, parece que é um menino razoável. Bota esse cara pra jogar. Bota, ele é menino, daí que ele é menino, cara. O Hendrick é menino, tá jogando bola, já tá vendido, tá jogando. Não tem nada demais isso. Isso falta cabeça no Vasco. O Vasco falta comando. E é isso que a gente vai falar agora sobre o absurdo que aconteceu no Vasco ontem. Porque não é só a goleada de 4-0. A coisa é muito mais grave. A coisa é muito mais profunda. E a gente tem que resolver isso. O vascaíno precisa se unir nos YouTubes, nos canais. Quem é Vasco de verdade precisa se unir, porque nós temos que mudar isso. Isso é vergonhoso. Vamos falar isso agora. O Vasco, vou até usar um argumento do Garoni, né, que colocou no Twitter, uma coisa muito legal do Garoni. O Vasco, que não consegue anunciar jogador, contrata o jogador e só anuncia o jogador depois que ele assinou o contrato. O cara chega no aeroporto, foi o que o Garoni falou, o cara chega no aeroporto, dá entrevista coletiva, fala com a imprensa, treina, faz exames médicos, treina, bota a roupa, vai, mas só é colocado no Instagram, no Twitter, nas mídias sociais, ele lá com a camisa do Vasco, com aquele negocinho de contratado, aquela arte que agora eles fazem, tudo é arte, tudo é mídia, tudo é lacração. Depois que o cara assina o contrato. Esse é o Vasco burocrático. Essa é a SAF do Vasco, é o Vasco SAF. O Vasco conseguiu, em 12 minutos, colocar, após o jogo, um Twitter no ar que o Ramon Dias e o Emiliano não eram mais técnicos do Vasco. Nós vamos ver esse Twitter agora aí, ó, tá passando. Ele tá falando lá. Após o treino da partida, que o treinador Ramon Dias e o seu filho não são mais técnicos do Vasco. E que o Rafael Paiva vai ser o técnico, que é o técnico sub-20, né? Vai assumir o time principal inteiramente. Peraí. 12 minutos após o jogo. Aí, a imprensa que estava em São Januário, os canais de YouTube, e a imprensa também tradicional, né? O próprio GE, e essa matéria está no GE, diz que em off, os funcionários do Vasco chegaram para a imprensa e falaram, olha só, o que aconteceu foi o seguinte, após a partida, o Ramon Dias e o Emiliano falaram que estão fora, pediram demissão, não querem mais. Eles falaram com quem? Porque o Vasco não tem diretor de futebol. Ele pediu demissão para quem? O CEO, o Lúcio Barbosa, que é o presidente da SAF, é o CEO, né? É como se fosse um presidente da SAF, é o responsável maior, não estava em São Januário ontem. Ah, estava com problema de família, respeito, ok. Família é sempre em primeiro lugar, tá certo. E o Lúcio Barbosa, realmente, você vê ele descendo dos 11, ele está sempre nos jogos do Vasco em São Januário, então não sei se viajando ele vai. Mas aqui em São Januário eu sempre vejo ele com a delegação, com o ônibus, ele é um dos primeiros a descer do ônibus. Ontem ele não estava com problema de família. Ok, Lúcio, bacana, acontece, não sei qual problema que você está passando, espero que se resolva da melhor forma possível, pelo ser humano, pela sua família, que tudo de lindo aconteça. Mas quem é o seu substituto quando você não pode?
O Vasco não tem ninguém, você não tem um vice, um segundo presidente, um diretor financeiro, um diretor de marketing não tem, diretor comercial não tem, não tem diretor de futebol, não tem diretor comercial. Quem é o cara que quando você não pode ir? Ah, mas eu contratei agora um diretor executivo de futebol, Pedro Martins. Mas cadê o cara? Não, é porque ainda não assinou. O Cruzeiro, o cara já se despediu do Cruzeiro, fez casa, se despediu do Cruzeiro, já contratou outro que já estava ontem dentro do Cruzeiro trabalhando. Cadê o cara do Vasco? Já contratou, é o Pedro Martins, vai ser, que veio do Cruzeiro. Tá, mas cadê ele? Por que ele não estava ontem em São Januário? Por que ele não assinou o contrato? O cara não pediu demissão porque já estava tudo certo? É só sair assinando aqui, meu. Já começa hoje. Porque quarta-feira tem viagem. E aí, então, o treinador estava lá e pediu demissão para quem? Quem representava o Vasco ontem em São Januário? Quem representava Vasco SAF ontem no vestiário do Vasco? Quem era o responsável pelo movimento do Vasco ontem? Ah, era o Glauber. Com todo respeito ao Glauber, não conheço pessoalmente, não conheço nem a história profissional do Glauber, mas com todo respeito, Glauber, um abraço aqui do Gigante Vascaíno. Você deve ser uma pessoa maravilhosa, um cara fantástico. Mas, amigo, você não pode aceitar a demissão do Ramon Dias, cara. Ramon Dias pede demissão, tu tem que falar pro cara, olha só, eu não tenho autonomia para aceitar a sua demissão. Eu não posso. Você tem que esperar até amanhã, você tem que falar com o Lúcio, você tem que falar com o Pedro Martins que está chegando. Pô, cara, eu não posso aceitar a sua demissão. Mas não. A notícia que vem em off do Vasco é que o Ramon Dias, o Emiliano, pediu demissão ao Glauber, comunicaram aos jogadores que estariam fora e o Glauber avisou o chefe, o Lúcio, o cara pediu demissão aqui. O Lúcio parece, só pode ter, eu acho que foi isso que aconteceu. Avisou o pessoal da comunicação, porque o Lúcio não mexe no Twitter. Quem faz a artezinha para colocar, tem uma galera da comunicação. Os caras, em 12 minutos, isso tudo aconteceu. E o Vasco diz que ele pediu demissão e o Vasco publicou no Twitter, ok. Ah, tá bom. Tá legal. Até que o Lúcio já estava querendo, vamos dizer que já estava a fim de me liberar desse argentino, a gente está com muito poder aqui. Eu contratei o Pedro Martins, parece que já tem uma rusga, porque o Pedro Martins tem problema com o empresário, que é empresário do Ramon Dias. O Ramon Dias essa semana deu uma declaração dizendo lá para o River Plate, para a imprensa, o técnico do River Plate está balançando, ele e o filho o Emiliano são torcedores do River Plate. São torcedores do River Plate. O próprio Emiliano falou que quando a torcida canta gol contra o River Plate, sensacional, o gol do Juninho no Monumental, eles ficam tristes, eles não gostam, eles ficam constrangidos. Ora, como é que tu vai falar um negócio desse? Mas falou. E ninguém da imprensa vascaína falou nada. Ah, salve, Dom Ramon, legal. Ah, tadinho, ele sofre. Pô, meu irmão, tu tá no Vasco, cara. É gol do Juninho no Monumental, é gol do Vasco. Não gostou? Pede pra sair, cara. Ah, porque o Ramon era o treinador, o Ramon Dias era o treinador do River Plate naquele jogo que o Juninho faz aquela falta no Monumental, mas tudo bem. Aí o empresário do Ramon Dias não se dá bem com o Pedro Martins, que é o novo diretor, já estava esse clima dele querer ir pro River, não sei se ele vai, daqui a 2 semanas pode ser anunciado, porque o técnico do River tá para cair, o River tá mal, eles vão assumir o River porque eles são apaixonados pelo River, os dois, olha, tudo lindo. E talvez o Lúcio estava querendo ir embora e aproveitou esse gancho. Ah, ele quer ir? Então aproveita e bota no Twitter logo, publica logo, bota isso público. E aí, a falta de comando, a bagunça que é, a zona que é o Vasco, é uma coisa absurda. Eu nunca vi, eu nunca vi essa história. A zona do Vasco, o absurdo é tão grande, a bagunça que é o Vasco, uma coisa assim que inimaginável para mim. Não é porque você é saudosista, porque você viveu muito tempo na época do... Eu vivi Agartino da Silva Gomes, eu vivi o Calçada e vivi o Eurico. Também vi os outros aí, os mais novos aí, vi Campelo, vi o Roberto Dinamite, que mal ou bem, o Roberto foi ruim, o Vasco aumentou a dívida do Vasco, mas o último título grande do Vasco é do Roberto, amigo. Pode falar o que você quiser. O último título grande é do Roberto, 2011, Copa do Brasil é do Roberto. É o único presidente que ganhou alguma coisa grande. Acabou. Eu não sou a favor, eu sou a favor do Vasco. Roberto é meu ídolo no campo. Roberto Dinamite é meu ídolo no campo. Chorei quando o cara morreu. Não posso falar dele, me emociono, lembro do meu pai. Cara, mas é meu ídolo no campo. Como presidente, fez besteira. Todos eles fizeram até agora. A SAF está fazendo só besteira. Eu não torço para esses caras, eu torço para o Vasco. E eu vejo um clube sem comando, um clube abandonado. O Glauber, eu estou com todo respeito à pessoa do Glauber, mas a função do Glauber, o Glauber é o gerente. Ele não pode
acatar a demissão do treinador, cara. Ele não tem autonomia para isso. O que aconteceu no Vasco? E aí o absurdo agora é que aí o seu Emiliano e o seu Ramon Dias falam assim, eu quero fazer um pronunciamento. Não, vai lá, faz, você é um cara legal, a gente gosta de você, pela nossa amizade. Meu irmão, o cara é ex-funcionário. O cara é ex-funcionário, acabou de pedir demissão, pô, não foi isso que aconteceu? Ele pediu demissão, você vai deixar o cara fazer pronunciamento sem nenhum representante do Vasco do lado? Um pronunciamento oficial, ele falou como se ainda fosse do Vasco. Ele usou a propaganda, o banner de propaganda do Vasco. Ligaram, estava apagado, porque o que o senhor tinha feito a coletiva antes estava apagado. Ligaram a tela para que ele pudesse falar com a pompa do Vasco. Ele falou de forma oficial. Ele foi lá e deu um depoimento, uma declaração. Ele não fez entrevista, ele não respondeu perguntas. Ele e o filho dele sentaram e os dois falaram a mesma coisa. Olha, nós agradecer ao Vasco por tudo, eu me transformei vascaíno, vou dar um recado para a torcida, que a torcida feche com esse grupo é muito bom, vai dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno, que legal, bacana, blá, blá, blá. Eu também sou Vasco, meu filho é Vasco, todo mundo é Vasco, lindo e tal, mas esperávamos ter mais respeito da instituição. Fomos demitidos pelo Twitter. Pô, peraí, cara. O cara tá desmentindo o Vasco. Que também não se pronunciou oficialmente. Foi em off. Eles pediram demissão. Pediu demissão. Ninguém do Vasco se pronunciou. Até agora. Agora, não sei se agora já rolou alguma coisa hoje. Eu sinceramente estou tão chateado que eu não vi. Né? Não vi. Agora que eu vou começar a ver as notícias, se tiver novidade eu vou trazer para vocês aqui. Mas até ontem, meia-noite, o Vasco não tinha se pronunciado oficialmente. No GE tem a matéria dizendo que o Vasco não vai se pronunciar porque parece que esse caso vai para a justiça. O Ramon Dias, o Emiliano pediram demissão, mas alguém avisou a eles que pedindo demissão ele não recebe o dinheiro da multa. E eles têm. Anota aí, torcedor, anota aí. O Vasco renovou com os caras até 2025. Com um plano de renovação de mais 2 anos. Vai ficou refém do treinador por 4 anos. Como é que você vai fazer contrato de 4? Desnecessário. Não, porque ele salvou o Vasco no ano passado. Era a função dele, ele foi contratado para salvar o Vasco. Ele não fez nada além. Que gratidão é essa? Pô, fez um trabalho razoável lá, tirou o Vasco da última rodada. Ele não tirou o Vasco com 6 rodadas de antecedência. Ele tirou o Vasco na última rodada, até acho que os 20 do segundo tempo, o Vasco estava rebaixado, cara. Pô, o Serginho nunca mais vai acertar aquele gol. O Paulo Henrique nunca mais vai fazer aquele cruzamento. Nunca mais vai acontecer aquilo. E conseguiu lá, legal, parabéns, mérito do cara. Eu acho que tinha que renovar o contrato, porque ele tinha que renovar mesmo. Eu acho que tinha que renovar o contrato com o Ramon Dias. Merece renovar, tinha que renovar. Mas, pô, pelo amor de Deus, pô. 4 anos de contrato pro cara. Aí o cara, parece que a história é essa. O cara falou, pô, peraí, eu vou perder a multa? Não, então eu vou lá e vou falar publicamente e vou tornar isso oficial. Porque ele tornou isso oficial. Porque ele usou a estrutura do Vasco. O Vasco deixou o cara dar a declaração dizendo que o Vasco estava mentindo. O cara usou o Vasco para dizer que o Vasco mentia. E ninguém do Vasco apareceu para falar, peraí, que é isso aí, ó. Eu sou do tempo que eu queria tirar o cara ali do tapa. E fala um negócio desse, o cara invade ali, tira ele do tapa. A segurança vem, arranca o microfone dele, bota todo mundo pra fora e vamos conversar aqui dentro, cara. Que negócio é esse? A gente fala um negócio que eu tô mentindo, rapaz. Ele vai falar que a instituição é mentirosa? Ah, mas a instituição não se pronunciou oficialmente. Porque essa 777, o método operandi dela, é tudo no off. Tudo no silêncio, tudo por trás, é tudo cheio de mistério. É uma empresa esquisita. Mas isso é uma conversa para um outro vídeo nosso. É lamentável o que aconteceu no Vasco ontem. É revoltante o que aconteceu no Vasco ontem. O Vasco hoje não tem, porque não assinou, um diretor técnico. Diz que é o Pedro Martins, mas oficialmente não tem, não estava lá ontem. O Vasco não tem o CEO presente. O Vasco estava em São Januário. Entregue às moscas. Glauber, com todo respeito, mas não é a alçada do seu cargo. Você é um cara, não é você a pessoa, não é o Glauber, é o cargo. Não é, vou tirar a palavra Glauber, vou falar o gerente. Não é assunto para o gerente de futebol resolver. O gerente de futebol é um cara importante, tem atividades importantes, funções importantes, mas essa não é a função do gerente de futebol. Ele não está ali para acatar a demissão, nem contratar ninguém. Ele não contrata nem demite ninguém. O Glauber não pode. O Glauber não pode. O Lúcio Barbosa tinha que falar, Glauber, olha só, fala pro Bonitão aí segurar,
não dar esse tipo de declaração, não falar nada sobre demissão nem nada. E segunda-feira, amanhã, domingo, hoje domingo, eu vou sentar e vou conversar com ele. Nós vamos conversar com ele. Acabou, cara. Era isso que tinha que acontecer no Vasco ontem. Já que eu não estou presente aí, eu sou o mandatário, eu sou o CEO. Não, não, ele quer demitir, legal. Mas bota lá no Twitter logo que ele já demitiu. Vamos se livrar desse argentino. É assim o negócio? Se é verdade que ele pediu demissão, temos testemunha. Quem são as testemunhas? Os jogadores? Tu acha que o jogador vai lá testemunhar a favor do Vasco? Porque amanhã esse jogador sair do Vasco, o Ramon Dias contrata ele lá pro River Plate. Tu acha que ele vai falar... Pô, vocês estão de brincadeira. Vocês estão sonhando. Mas é triste, né? É triste. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui, dessa nova estrutura do canal. Eu vou estar sempre aqui trazendo comentários que eu acho importante. Vamos ver se a gente consegue trazer uma quantidade de vídeos maiores, para a gente possa conversar sobre Vasco, tentar unir o movimento do Vasco, né? Estamos muito desunidos, né? Muitos interesses, talvez, particulares. Vascaíno brigando com Vascaíno. Já tem a política do Vasco, que é podre. Um clube de futebol que tem mais partidos políticos do que o próprio Brasil. É uma coisa absurda. O Vasco está muito dividido e está se dividindo na mídia também. Pelo menos nós, os YouTube, temos que nos unir em favor de um Vasco, né? Um Vasco nosso, um Vasco com a cara do Vasco, com as raízes do Vasco. Não é um Vasco de bravata, de bravateiros, desses caras que estão aí, tomaram o Vasco. Vamos entender nesse processo que a gente pode saber, que a gente pode conversar. Então, por isso, você vascaíno que está acompanhando aqui a gente nesse trabalho novo, deixa no seu comentário o que você está achando disso tudo, o que você achou do vídeo também, um tema que você gostaria que a gente conversasse aqui. Estou com vontade de fazer um vídeo sobre a SAF, a gente tentar falar sobre a SAF. Deixa sua opinião aí, o que você acha, e desse momento que o Vasco está vivendo, essa bagunça, e agora, quem você sugere para ser treinador do Vasco, né? Quem você acha? Luxemburgo é o nome? O Zé, olha, abre o olho, o Zé Ricardo tá desempregado. Olha o medo, olha o medo, olha o medo. Enfim, vamos ver, não vamos especular agora não, vamos esperar, vamos respirar. Vamos respirar e esperar. Quarta-feira tem o primeiro jogo da Copa do Brasil em Fortaleza, que amassou o Boca estava com alguns desfalques, mas o Fortaleza amassou o Pikachu. Tá jogando de 10, um meia, jogando muito, enfim. Vai ser osso duro, o jogo vai ser lá, o primeiro jogo a gente não tem treinador, a gente não tem diretor técnico, não sei se o presidente vai, se vai ser o Glauber ainda, e não tenho nada contra o Glauber, estou falando da posição do gerente, o gerente ser o chefão de tudo, isso é complicado, mas enfim, gente, quero agradecer aí vocês terem ficado até agora no final, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, isso vai ajudar muito o canal a crescer, a ter mais visualizações, as pessoas conhecerem o trabalho da gente. Esse é o nosso primeiro vídeo, infelizmente, primeiro vídeo dentro dessa tragédia que aconteceu ontem na derrota para o Criciúma e que coloca o Vasco na zona do rebaixamento. Provavelmente, com os resultados da rodada de hoje, o Vasco já vai estar frequentando a zona do rebaixamento. Que seja breve. Pelo menos demitiu o cara na quarta rodada, né? Pelo menos o trabalho vai mudar. Eu acho que tinha que mudar. Só não acho que tinha que ser feito da forma como foi feito, na bagunça institucionalizada que se chama Vasco da Gama SAF. Gente, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.